Fala, concurseiro! Existe um tipo de questão que faz você reprovar em um concurso público. E muita gente não entende esse conceito. Eu vou explicar ele hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos da Volts e muita gente se perde na hora de estudar para concurso. A pessoa não consegue estabelecer prioridade do que é mais importante para aquilo que é menos importante. Deixa seu like antes de eu começar a contar uma história, porque isso ajuda bastante o meu canal, ajuda a mostrar para o YouTube que isso daqui é importante e levar para as outras pessoas e eu continuar meu trabalho. Pessoal, uma vez eu estava dando aula de direito administrativo e uma aluna levantou a mão e fez uma pergunta que me deixou bem constrangido. Ela falou: professor, e os efeitos prodômicos do ato administrativo? Como que trabalha os efeitos prodômicos? E eu falei, meu Deus, vou ser bem sincero, eu nunca ouvi falar desse termo. E depois eu fui estudar e aprendi o que são os efeitos prodômicos do ato administrativo. Aliás, você sabia o que são os efeitos prodômicos? Eu não vou falar aqui porque a ideia não é dar aula de ato administrativo, mas você sabe o que é efeito prodômico? Se você sabe, deixa aqui nos comentários o melhor comentário dos efeitos prodômicos, eu vou fixar para aprender. E daí eu fui pesquisar e eu fiz uma outra pesquisa. Eu fiz uma pesquisa do quanto que isso daqui foi cobrado. E isso daí quase que nunca foi cobrado. Você vai achar algumas questões, mas são pouquíssimas questões. E dessas pouquíssimas questões, a grande maioria é de concurso de juiz, é concurso de promotor, são concursos de topo de carreira que eu chamo, né? Então, são concursos normalmente da área jurídica e são grandes cargos. E qual que é o erro dessa moça? O erro dessa moça é o erro que eu vejo no estudo de muita gente. Muita gente fica procurando pelo em ovo. Em vez da pessoa fazer bem o arroz com feijão, em vez da pessoa se concentrar naquilo que é importante, ela fica, às vezes, fica batendo num ponto que não é o ponto principal, que a chance de cair aquilo é muito pequena, porque pode cair isso no teu concurso da PF, no teu concurso da PRF, no teu concurso de técnico, pode, tá lá. Normalmente isso daí tá no edital, né? Tá dentro de atos administrativos, tá relacionado ali aos tipos de atos administrativos, né? Ao ato complexo especificamente, mas é bem pouco provável que caia. É bem pouco provável. E as pessoas, elas perdem a noção de um princípio fundamental do estudo. O princípio é o seguinte: a gente não perde o concurso quando erra uma questão difícil. A gente não é reprovado quando a gente erra uma questão difícil. A gente é reprovado quando a gente erra uma questão fácil. É isso que pega a gente. Quer uma prova disso? Pega aí a última prova da PRF. Muita gente passou nesse concurso não respondendo nada de física. E física foram as questões mais difíceis do concurso. Você vai ver, as questões que o pessoal menos respondeu foi física. Muita gente passou na PF sem resolver estatística. Então, você não perde um concurso se você deixar de resolver uma questão difícil. Claro, resolver questão difícil é muito bom, né? Aliás, acertar qualquer questão é muito bom. Mas você perde quando você erra, por exemplo, algo que todo mundo está acertando. E o que as pessoas acertam? E é isso que eu queria conversar com vocês. O que será que eu tenho que focar o meu estudo, que eu tenho que trabalhar mais o meu estudo para eu acertar? Porque se eu errar essas questões, cara, eu sempre imagino, se você erra uma questão que às vezes o índice de acerto ali é 80%, é uma multidão que está passando por cima de você. Eu sempre fico imaginando a figura de uma multidão passando por cima de você, sabe? E se você erra uma questão que, sei lá, o índice é 30%, é 20%, você tá junto com a média, né? Claro, tá com a média é ruim, mas não é o pior dos mundos, entendeu? Não é o pior dos mundos. Deixa eu falar um pouquinho sobre, por exemplo, a prova da PRF, só dando um exemplo para você entender o que a gente tem que saber para acertar a questão mais fácil. Então, eu vou pegar aqui um estudo que tá lá do site de Olho na Vaga, que ele coloca as questões que o pessoal teve mais acerto. E se você olhar, a questão que o pessoal teve mais acerto foi a questão 116 da última prova, da prova da PRF de 2019. E o que falava essa questão 116? Eu vou ler a questão aqui um pouco por cima, mas ele falava aqui, ó, as pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção prevista nas normas que dispõem sobre direitos humanos. Então,
Ele está falando que uma pessoa natural que viola direito humano goza da proteção dos direitos humanos, né? Em termos assim abrangentes, seria isso que a questão está falando. Essa foi a questão que o pessoal mais acertou. E eu fiquei muito tempo pensando, por que será que essa é a questão que o pessoal mais acertou? E a minha conclusão é que, e se você for olhar outras questões que o pessoal mais acertou, que teve um índice muito grande, essa questão teve um índice de 90, deixa eu ver aqui o número, foi 90,29%. Então, imagine, cada 10 pessoas, 9 acertaram. É muita gente, é muita gente. Se você for olhar esse índice, é um índice muito, muito alto, né? E, na minha opinião, ele decorre porque as pessoas, elas usam aqui a interpretação, certo? Se você interpretar a questão, se souber interpretar os conceitos que ele tem, não são conceitos tão difíceis, né? Talvez pessoa natural, alguém não saiba, né? Que seria o contrário da pessoa jurídica, né? Seria uma pessoa física, uma pessoa comum. Você precisa saber o que é direitos humanos, e aqui você não precisava nem saber os princípios de maneira profunda, né? Mas você fala, o direito humano é o direito aplicado a todas as pessoas, então se aplicar a todas as pessoas, se aplica inclusive àquela pessoa que viola o direito humano. E você acerta a questão. Veja, essa questão ela é uma confluência de duas coisas, de você ter uma interpretação e você usar o bom senso, você usar um pensamento que o homem médio tem, entendeu? Fala, nossa, direitos humanos é isso, então, veja, não é uma questão difícil, é uma questão fácil, e a prova é cheia de questões que vão exigir interpretação. Seja em direitos humanos tem várias, se você for acompanhar ali, eu não vou trazer todas, mas as questões mais fáceis, várias são direitos humanos, que é uma matéria que normalmente em outros concursos o pessoal vai muito mal, né? Concurso de defensoria e tal, mas nessa prova especificamente as pessoas foram muito bem em direitos humanos, porque tinha muita coisa que o senso comum, pelo senso comum você consegue resolver. E tem questão também de trânsito, né? Então teve uma questão de trânsito que falava sobre o uso de capacete, então era num quadriciclo. Claro que uma pessoa média aí sabe que tem que usar capacete, inclusive num quadriciclo. Então era uma questão que também aplicava o senso comum, que se você usasse senso comum você resolvia. Então a questão fácil é aquela questão que pela interpretação e pelo senso comum você consegue chegar a algum resultado. Eu vejo isso em trânsito, eu vejo isso em direitos humanos, você vê isso em geopolítica. Geopolítica, se você às vezes sentar numa questão e começar a fazer correlações com o mundo prático, você consegue resolver várias questões. Teve uma questão de um simulado, aí, uma questão inédita, que ele falava sobre multinacional ser o principal gestor de políticas públicas. Você fala, será que são os multinacionais ou é o Estado? Né? Então, era uma questão que você poderia não ter nem estudado a matéria, mas se você faz uma correlação com o mundo real, você vai entender que ali há uma incongruência. Como que eu consigo resolver uma questão assim? Pessoal, fazendo questão, estudando, tentando entender a banca, entender o que a banca pensa. Isso daqui é um tipo de treinamento que só com o tempo você vai resolvendo. Eu já trabalhei com alunos de publicidade e às vezes a gente ia fazer questão junto. E o aluno da publicidade errava questões que eu acertava. E não é porque eu sou gênio, e isso nem sempre acontecia, né? É bom que se diga. Mas é porque às vezes você consegue entender o que a banca pensou, o que o examinador pensou. Isso daí, você que estuda, com certeza está passando. Você fala, nossa, eu tenho a noção que essa questão está errada. Você começa a ter um feeling, você começa a pensar como o examinador. Isso daí é treinando. Por isso que o foco do teu estudo tem que ser fazer questões. Outra coisa que acontece, questões que envolvem legislação, normalmente o nível de acerto é muito maior. Então, se você pegar uma questão que envolve legislação, que envolve lei, então você vai pegar constitucional. Normalmente, todas as questões de constitucional, nos últimos concursos, é tudo lei, tudo a Constituição. Então você vai pegar lá uma questão de constitucional, eu estou aqui com uma delas que falava sobre o artigo 5º, iminente perigo público e tal. Você vai ver essa questão, o índice, aqui no QConcurso, aqui eu peguei o QConcursos, tá? O índice lá no QConcurso é 90,26, é um índice altíssimo. Mas por quê? Porque envolve lei seca. Já uma questão que envolve doutrina, né? Normalmente elas têm às vezes um índice mais baixo. Você vai pegar questões de processo penal, que às vezes falam ali de prisão, né? Os tipos de prisão que tem, né? Que são conceituações doutrinárias, um índice de 79%. Então, o que a gente tem que concluir aqui? Que, meu amigo, se você erra uma questão que envolve lei seca, você tem que ficar
bem preocupado. Por quê? Porque uma multidão vai passar por cima de você se você errar lá na prova. Então, você tem que se concentrar nos teus erros, que são os erros em questões fáceis. A gente perde concurso em questão fácil. Se você está fazendo concurso e está errando questão fácil, você não vai passar. Você não vai passar. Então, a gente tem que se concentrar nisso. Claro, mas eu errei uma questão de... Claro, vai lá, vai atrás, tudo, mas assim, o que a gente tem que colocar o nosso foco, sobretudo agora, nesse momento que a gente precisa ser muito assertivo, ou seja, a gente tem que ir muito no foco do nosso estudo para conseguir melhorar a nota, é nessas questões fáceis, questões que envolvem lei seca. Se for ver a questão que envolve jurisprudência, questão que envolve... São questões assim que o erro aumenta muito. E claro, você não quer errar, né? Então você vai lá, tenta descobrir, mas tem gente aí preocupado com questões que envolvem jurisprudência do STJ, de simulado. E eu já critiquei simulado aqui, você não acha nenhuma questão envolvendo jurisprudência do STJ nos últimos concursos. Então a pessoa está procurando pelo em ovo. Não seja essa pessoa que procura pelo em ovo. Conheça a sua prova para que você não fique estudando coisas que dificilmente vão cair. Tá certo? E você, tá errando questão fácil? Você se preocupa com questão fácil ou você já procurou muito pelo em ovo? Eu já procurei muito pelo em ovo no meu estudo, já fiquei atrás de coisa que hoje eu falo, nossa, isso era uma bobagem, a chance disso cair era muito pequena. Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo e bora estudar. Valeu!